Quase chegando ao final do nosso estudo e do nosso curso, as qualificações para a liderança da igreja, baseadas em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, é preciso considerar um aspecto importante que ainda não foi tratado aqui. Essas qualificações em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, essas qualificações são dos líderes. Vamos lembrar isso novamente, essas qualificações são para a liderança da igreja, não para os membros, vamos dizer, os membros comuns da igreja. Por que é importante lembrarmos disso? É bom que pessoas sejam hospitaleiras, é bom que pessoas sejam educadas, cordatas, é bom que pessoas não sejam avarentas, é bom que pessoas governem bem sua casa. Tudo isso faz parte da vida cristã e faz muito bem cada pessoa desenvolver as virtudes cristãs e praticar todas essas qualidades e qualificações. No entanto, precisamos lembrar que especificamente a liderança e obrigatoriamente a liderança precisa ter esse conjunto de qualificações. Os membros comuns, por exemplo, alguém pode não ser muito hospitaleiro, mas nós não vamos desqualificar essa pessoa da igreja. Essa pessoa não vai sair da igreja, ser excluída do nosso meio, porque não é uma pessoa muito hospitaleira ou muito cordata. No entanto, faltando essas qualificações para a liderança, compromete todo o ministério da igreja. Portanto, vamos lembrar que as qualificações estudadas nesses dois textos, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, essas qualificações referem-se estritamente à liderança. A nossa conclusão pode parecer um pouco óbvia, mas pode ser que não seja tão óbvia assim, uma vez que nós temos pessoas capacitadas na igreja, mas necessariamente essas pessoas não são líderes da igreja, ou porque não são formalmente e às vezes porque elas realmente não poderiam ser, não obstante ou apesar de suas capacidades. A igreja sempre precisou de líderes, então se alguma igreja disser o estudo é bom, o estudo esclarece, mas a minha igreja é muito carente de líderes. Qualquer igreja carente de líder, seja uma igreja de 20, 30 membros, seja uma igreja de 500 membros, 1000 membros, a igreja sempre vai carecer de líderes, porque líderes envelhecem, líderes deixam de exercer a sua função, e líderes precisam, os líderes mais velhos precisam de líderes mais novos acompanhando, sempre passando bastão, sempre homens fiéis treinando outros homens fiéis. O mundo também precisa de líderes, as empresas precisam de líderes, há muitos chefes, mas poucos líderes. Algumas pessoas têm a capacidade natural de liderar, outras pessoas são treinadas para liderar, mas no meio cristão ou na igreja do Senhor Jesus Cristo, o que conta mesmo são as qualificações espirituais e não as suas capacidades naturais. Por que acontece ou se dá essa escassez de liderança? Primeiro, pela falta de recursos humanos. Há poucas pessoas capacitadas para serem líderes. Agora, pensando na igreja, não há tantas pessoas
que se dedicam ou se entregam ou desejam ser líderes. E isso, então, caracteriza uma escassez de recurso humano. Não tem gente, não tem muitas pessoas para serem líderes. A escassez também se dá pela falta de ensino bíblico sistemático. Por exemplo, um ensino desse que foi dado, ele gasta tempo. Nem sempre é um estudo que dá para se fazer sempre, mas é necessário. Não apenas esse estudo de 1 Timóteo 3, mas também de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo falou na ilha de Mileto que ele não deixou de ensinar todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. E olha que ele só tinha o Antigo Testamento. Nós temos 66 livros para estudar. Então, nós precisamos ser mais sistemáticos nos nossos estudos. As pessoas que querem ensinar todo o desígnio de Deus, elas precisam se debruçar diante dos textos da palavra de Deus, sem preferencialismo, sem escolher textos, mas uma sugestão é pregar sistematicamente e sequencialmente textos, para que a igreja tenha contato com toda a palavra de Deus. É bom que se estude os livros, o Pentateuco, os livros históricos do Antigo Testamento, os livros poéticos, os livros proféticos. É bom que se estude os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais. É bom que se estude o Apocalipse de João. Toda a palavra de Deus precisa ser ensinada. Nós temos pouco tempo na igreja para se estudar. Uma pessoa que sistematicamente vai à igreja 2 vezes ou 3 vezes por semana, ela leva muitos anos para estudar toda a palavra de Deus. Então, a escassez do ensino bíblico nas igrejas faz com que os líderes não apareçam, não se manifestem líderes nem com o desejo e nem com as qualificações. A escassez também se dá por desobediência individual. Se o crente individualmente não aplica os princípios bíblicos na sua própria vida, então ele nunca vai se apresentar como um líder, ele não vai se despontar como um líder e a igreja não vai reconhecer. É necessário que cada crente tenha o seu período devocional, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento intelectual, familiar, para que Deus o use quando for necessário. Nós precisamos nos preparar para quando houver a necessidade, estejamos disponíveis para satisfazer aquela necessidade. A escassez também se dá pela falta de exemplos e a falta de incentivo. Se numa igreja não há muitas pessoas com as qualificações de liderança, então os jovens vão ter poucos exemplos para isso. E se não há muitas pessoas assim, também não haverá incentivo para que pessoas busquem ou para que pessoas indiquem outros para a liderança. A falta de exemplo e a falta de incentivo ocasionará, eventualmente, a escassez de liderança numa igreja. E a escassez se dá também por falta de oração. Nós precisamos orar. Orar para que Deus mesmo levante líderes. Precisamos orar por nós mesmos para descobrir se Deus não quer nos usar como líderes. Precisamos orar pelos jovens, para que eles não se desviem da palavra, para que eles fiquem firmes na palavra e que o crescimento deles, as capacitações que eles vão adquirindo durante a vida também sejam recursos que Deus usará para uma liderança forte na igreja. Qual a solução? Tudo isso que nós estudamos, fazer o contrário. Corrigir essas faltas, essas falhas,
para que não haja essa escassez. Se há falta de ensino sistemático nas igrejas, então vamos ensinar. Vamos abrir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e apresentar a palavra de Deus para o povo. E a liderança vai começar a pipocar. Pessoas estarão disponíveis para a obra de Deus. Se a escassez se dá por falta de aplicação dos ensinos para si próprio, então eu convido a todos os crentes, aos homens da igreja e de outras igrejas que porventura ouvirem esse estudo, assistirem esse estudo, que cada homem, cada família, cada pessoa aplique a palavra de Deus para si próprio. E essa maturidade fará com que desabroche ali novos líderes. Se a escassez se dá por falta de exemplo, então coloque-se como um exemplo. Busque o Senhor, peça para que Ele faça da sua vida um exemplo para outras pessoas. Se está faltando líderes por falta de incentivo, então vamos incentivar aqueles líderes em potencial. Pessoas que andam com Deus, pessoas que talvez nem pensaram em ser líderes, talvez não desejaram isso, mas o incentivo, o simples fato de falarmos, você já pensou em se colocar nas mãos de Deus para se tornar um líder da sua igreja? Isso fará diferença na vida de algumas pessoas e esse incentivo pode ser determinante para que haja mais líderes nas igrejas. E se falta líderes por falta de oração, então vamos clamar ao Senhor, vamos levantar um clamor para que Deus levante líderes na nossa igreja e nas nossas igrejas locais. A igreja de quem? É do pastor? A igreja dos presbíteros, dos diáconos? A igreja é de quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem grande interesse para que mais líderes se levantem, para que esses desafiem outros, para que a evangelização, o trabalho missionário e todo o serviço do Senhor seja realizado e realizado com muita qualidade. Para isso, precisa-se líderes e líderes qualificados. Que Deus os abençoe grandemente, abençoe a sua igreja, abençoe a nossa igreja, abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo.